Bem-vindos ao Brabos Trail Running, o mais novo canal sobre corrida de montanha do Brasil. Nosso objetivo é trazer conteúdo de qualidade e tudo aquilo que você sempre quis saber sobre os mais brabos, corredores, treinadores e personalidades do esporte. No bate-papo comigo, Guilherme Amaral, e meu amigo e atleta Renato Campos. Bravos. Fala galera, essa é a segunda parte da entrevista com a Manuela Vilaseca e Gerard Morales. Se você ainda não escutou a primeira parte, volta lá no episódio 12. Caso contrário, você está no lugar certo. Nessa parte, temos a Manu contando sobre a sua excelente performance na TDS ano passado, vantagens e desvantagens de correr com bastões, seus locais favoritos para treinar no Brasil e na Espanha, recomendação de provas imperdíveis, planos para o futuro e muito mais conversa. Esse podcast tem apoio da Lithium Store, uma marca de Petrópolis para quem gosta de viver ao ar livre, sem abrir mão de muito estilo. Lá você encontrará a peça de roupa certa para suas aventuras. O site é lithium.com.br, Lithium, Lithium. E para ficar por dentro de todas as novidades, segue no Instagram, @uselithium. E agora se liga aí que a entrevista já vai começar. Legal. Eu vou pegar o gancho que vocês dois citaram a TDS, né, do ano passado, e eu sei que os dois tiveram um excelente resultado, né? E aí eu queria que vocês contassem um pouco como é que foi a preparação para essa prova. Como é que era uma semana típica de treinamento e como é que foi a semana pico. Eu escutei a Manu contando para o Isaac, né, que fez o percurso do TDS em 3 dias, mas enfim, tiveram outros 4 dias na semana também, né? Como é que foi essa preparação? Assim, parte da preparação a gente fez quase igual, que foi coisas que eu considero, assim, que foram, ajudaram a gente a preparar. Uma foi o Ironman de Nice, que a gente se inscreveu, tipo, com amigos, vamos lá passar um fim de semana, e a gente não treinou, na verdade a gente não treinou pro Ironman, né? Especificamente, né? Não. A gente nadou 5 dias, e os 5 dias contados nos dedos de verdade foi o que a gente nadou. A transição foi um dia que eu falei pro Gerardo, a gente tem que fazer uma, para ver qual ver como é, né? Descer da bike e sair para correr. A gente fez, a gente fez 100 quilômetros de bike, e aí a gente chegou em casa, botou o tênis e correu na estrada mesmo aqui. A gente fez tipo 18 quilômetros assim, e foi o treino que a gente fez para o Ironman. A gente não fez nada mais assim específico. E eu quase me muero. Não, porque bike a gente faz sempre, então bike a gente estava confiante de que não tinha muito problema. Correr a gente corre também, e a natação era o que estava meio que apavorando a gente, que a gente não tinha nadado muito, né? Nadou 5 dias, mas eu falei, bom, se a gente sair da água também já é suficiente. E aí a gente fez a Lapurito, que é uma prova de bike, bom, é uma cicloturista, não é competitiva, cada ano em Andorra. Então, eu fiz o percurso de 80, porque eu acho que fazer a longa me passaria fatura e depois eu podia meio que cagar a TDS, então não queria arriscar. Que é uma prova de 80K de bike, mas que tem 3.500 de subida em 80K. Então você imagina, assim, em Andorra ou você sobe muito ou desce muito, não tem plano. E o Gerard fez a longa, que acho que são 140, 145, que eu falei, essa eu não vou fazer porque se ele sempre me fala, é muito dura, muito dura, muito dura. E aí eu falei, um mês antes um mês, ou menos de um mês, 2 semanas, 3 semanas, eu não vou fazer. Então isso a gente fez igual. Eu acho que a gente estava com tudo basicamente igual. A única coisa que eu fiz diferente realmente foi que eu fui para o Brasil visitar minha família, e quando eu voltei, o dia que eu cheguei, sei lá, no dia seguinte eu peguei o carro e fui para Chamonix. Fui para Bourg de Saint-Maurice, que é um dos lugares que passa a TDS. Deixei o carro lá. Peguei uma mochila grande, botei roupa e fiz, assim, reservei um hotel para parar e dormir. Então fiz, sei lá, 50 quilômetros um dia, praticamente 50 quilômetros cada dia. Fiz em 3 dias a TDS, peguei o carro, voltei para casa, apavorada.
relatei tudo pro Gerard, falei, olha, a gente tá ferrado, que é muito difícil a prova. Eu acho que quando eu fiz em 3 dias eu fiquei apavorada, que eu falei, fazer isso em um dia, eu não tô vendo isso claro. E aí eu descrevi para ele, tipo assim, cara, é muito duro, é muito, muito duro. E eu acho que, para mim, assim, o meu êxito na TDS tem a ver com isso, com o fato de que eu fui lá, eu fiz a prova, então é o que ele fala, eu jamais faria, ele falou para mim, eu admiro você pegar o carro e ir até lá, eu jamais faria isso. Mas eu queria fazer uma boa prova e para mim isso era importante, eu estava de férias, eu falei, a mim, quando eu estava no Brasil, eu não podia ir para Burgo de São Maurice. Agora eu pego o carro, mesmo que eu tenha que dirigir 8 horas, tá aqui, para mim é assim, tá perto, entendeu? Então eu vou aproveitar. Eu vejo isso de uma outra maneira, porque era uma coisa muito distante para mim, que agora é acessível, entendeu? Então eu fiz isso e eu acho que isso para mim foi o que marcou a diferença. Agora, foi a maior quilometragem que eu fiz correndo em uma semana. Não faço mais que isso. Eu acho que, sei lá, numa semana... talvez ele, essa semana que ele está correndo muitos quilômetros, sei lá por quê, porque ele enlouqueceu, ele já vai fazer o recorde de quilômetros dele de semana. Quanto foi, Manu, essa semana aí? Foi um mês, mais ou menos, antes da TDS. Mas deu quantos quilômetros essa semana que você... Bom, deu, sei lá, os 150 da TDS e nos outros... Um dia foi para ir, que eu estava dirigindo de ida, eu não fiz nada. O outro foi dirigindo de volta, eu não fiz nada. E certamente, quando eu voltei, eu não lembro exato, mas eu fiz ciclismo, assim, e correr, La Michana, eu fiz... correndo e em bici. Sim, não chegou a 200 quilômetros correndo, de jeito nenhum, e bike. Aí, quando eu faço muitos quilômetros, assim, que é o que eles chamam, né, em inglês eles chamam de back-to-back. Back-to-back é quando você faz seguido. Então, quando eu faço assim, back-to-back, especialmente se eu faço um back-to-back de 3, 4, um bloco, como eu faço no MB, eu faço o bloco em 4 dias, os outros dias é ciclismo, ou eu tento fazer alguma coisa assim bem suave para tirar um pouco o impacto. E o Gerard, então, tá animado que a quarentena deu uma folga aí e agora tá metendo bronca. Total. Sí, no hemos podido durante, ¿qué? ¿40 días? 7 semanas, não sei, 7 semanas a gente ficou Sí, aqui. 45 días, casi 45 días sin correr casi nada. Y ha sido salir a la montaña. E Gerard, como te sientes depois de tantos dias sem correr? Porque eu sei que tem gente aqui no Brasil que não tá correndo, né? Zero. Então, como é que você tá se sentindo aí nessa volta? Tá pior do que você pensou? Melhor do que você pensou? No, estoy bien. Yo me encuentro muy bien y sobre todo es la sensación de volver a correr que en libertad, o sea, que puedes hacerlo tranquilo, puedes salir, la montaña está increíble, ha crecido mucho. Hasta lá. Todo verde, huele a montaña, huele muy bien, está lleno de animales, los ríos van con agua, salir a correr para mí ahora es un placer, es para disfrutar muchísimo. Y la sensación no es la misma que hace 2 meses atrás, que estábamos corriendo muy a menudo y nos encontrábamos muy bien, pero yo siempre le digo a Manu lo mismo, salgo a correr y cuando me pregunta ¿qué tal? Bien, siempre bien. A mí me gusta salir a correr y ahora lo estoy disfrutando incluso más que hace 2 meses atrás, porque ahora es cuando realmente valoramos lo que podemos hacer y lo bien que lo tenemos aquí en casa para salir a correr. La gente que está en la ciudad no pueden salir a correr, lo tienen mucho más difícil porque no tienen montaña cerca. Nosotros lo tenemos aquí y lo podemos aprovechar muchísimo. Así que yo me encuentro bien, un poco más lento, porque la bicicleta nos ha dejado la musculatura de las piernas muy, muy dura, pero aparte de eso, bien, muy bien. Ótimo. Gerard, ano passado você correu
o TDS sem palos, sem bastones. E na Europa o pessoal usa muito, né, os bastões. Por que você prefere correr ao natural? Yo hablé con Manu antes de coger bastones o no cogerlos, y ella me dijo que había que ir con bastones seguro, pero no sé utilizarlos. Me cuesta mucho utilizarlos. Nunca llevo bastones, ni aquí en Cataluña o en España. Aunque las carreras sean muy duras o de alta montaña, no me gusta llevar bastones. Los utilizo muy, muy poco. Y yo había corrido UTMB y utilicé un año bastones y otros años no. Y pensé que en la TDS prefería no llevarlos, prefería no utilizarlos y pensaba que me iría bien. Pero sí que es verdad que los bastones ayudan y mucho. Si sabes utilizarlos bien, te pueden ayudar yo creo que entre un 15, un 20, un 25% te ayudan a mejorar tu rendimiento. El cansancio es mucho menor, pero hay que saber utilizarlos. Y como yo no los utilizo bien, pensé que era mejor opción no llevarlos. Y creo que de los primeros que entramos, yo creo que era el único que no llevaba, pero es simplemente porque soy tonto y no los utilizo bien. Es por eso, pero yo aconsejo que en pruebas tan largas, y si encima son duras y hay subidas largas y demás, se utilicen los bastones, pero hay que entrenarlo, hay que saber entrenarlos. No puedes comprar unos bastones una semana antes de TDS o de cualquier prueba dura y llevarlos. Hay que hacer un entreno previo y hay que utilizarlos bien. Si sabes utilizarlos bien, te pueden ayudar mucho. Manu, você usou, né? Eu usei. Eu acho que eu não seria capaz de fazer essa prova sem. Eu quando fui treinar, eu falei para ele, né? Porque a TDS tem uma coisa assim, bastante diferente da UTMB, é que na UTMB eu acho que todas as subidas, bom, todas não, mas muitas das subidas são progressivas, são subidas que você não é aquela parede assim na tua frente. Na parte final, sim, que você tem, sei lá, tem uma subida que é muito cruel, assim, que é bem parede mesmo, mas de um modo geral as subidas são progressivas. A TDS, ela tem subidas que são, não tem uma trilha marcada, né? Muito então íngreme. Muito íngreme, por um pasto assim que sabe, aquela coisa, você tá no meio do pasto e não tem uma trilha, não tem um caminho. E quando eu fui fazer o percurso, eu até fiquei meio assim perdida, porque eu fui com o GPS, a Hillary, aquela atleta da North Face, ela me passou o arquivo que ela tinha feito, eu botei no GPS, eu nunca tinha usado, né? Então, caramba, fui vendo a setinha e tal, e aí, assim, momentos que eu tava sozinha na montanha, lá no alto, e eu olhava e falava, gente, mas não tem para onde ir. E no dia da prova eu fui perceber que a prova realmente passava por um lugar que não era uma trilha. Então, esse tipo de subida, você com um bastão, que você pode fazer essa alavanca e ajudar, eu acho super importante. Uma coisa é uma subida progressiva, né? Que aí você diz assim, pô, de repente até você estando com bastão, você começa a caminhar trechos que você poderia estar correndo, né? Mas que você meio que se acomoda no fato de estar andando. Porque eu tô segunda, então eu não vou nem tentar correr, porque é uma subida, então eu vou caminhar. Na UTMB tem o risco disso acontecer. Apesar de eu recomendo para a UTMB para qualquer prova, mas tem essa coisa da gente às vezes se acomodar no fato da gente estar caminhando e tá confortável, então eu vou ficar aqui mesmo. A TDS, ela tem subidas que são subidas muito cruéis nesse sentido, que são subidas muito íngremes. E que com bastão você realmente tem esse poder de empurrar, né, com o braço e fazer, quer dizer, aliviar um pouco as pernas e subir melhor, subir mais eficiente. Salva as pernas para a descida, né? Porque as descidas são muito cruéis também. O Gerard, que eu tecnicamente sou uma catástrofe, mas o Gerard, que é técnico, ele mesmo me comentou, no final, eu lembro, a gente falando, ele falou, porra, essas descidas, o que eram essas descidas?
Eram descidas, assim, bizarras, né? Tinha descidas bizarras. Eu lembro, cheguei num lugar que o francês virou para mim bem na virada, assim, que fazia assim e, meu Deus, era tipo assim, o guipado saltaria dali de Aí eu cheguei ali e o francês, assim, fez assim para mim, doucement, e eu, claro que doucement, o que você acha que eu vou fazer aqui? Eu tenho que descer devagar, né? Porque era tipo, tinha trechos com corda e tal, o princípio dessa descida, mas enfim, a TDS é um percurso técnico, comparado ao UTMB não é nada técnico, então assim, o UTMB é uma prova de correr, por isso que é uma prova que arrebenta tanto, porque ela te permite correr muito, né? A TDS já menos, já é uma prova mais de andar bastante. Manu, o Rodrigo, marido da Nadjala, disse que tem uma história muito boa dessa TDS, que um pega seu com a Carlson. Aham. Como é que foi isso? Foi a prova inteira. Foi assim, eu às vezes, assim, eu confesso que eu gosto de estar sozinha na prova. Então, assim, eu quando larga, eu falo, espero que isso, sabe aquela coisa que de repente vai cada um para um lado e você tá sozinho? Eu gosto desse momento. Só que a TDS para mim não teve esse momento, né? Porque eu consegui largar bem, coisa que para mim é difícil, porque eu sempre demoro um pouco a me sentir bem. E eu me senti bem desde o princípio, então eu fui avançando bem. E eu nunca pergunto em que lugar eu tô, né? Eu não quero saber. Mas as pessoas me falavam, então eu chegava, você é a quinta mulher. Eu, caramba, como assim, né? Eu não entendia, tem alguma coisa errada. E aí, eu acho que com ela, a primeira vez assim que ela passou por mim foi chegando deve ter sido tipo no quilômetro, sei lá, 40, mais ou menos. E ela me passou, era uma subida assim íngreme, curta, mas íngreme, que chegava num lugar onde você começava uma descida longa para chegar no primeiro ponto de controle onde a gente tinha assistência. E ela me passou assim, tipo, pá. E eu sempre que eu passo por uma outra mulher, eu sempre animo, né? Eu falo alguma coisa, porque eu acho assim, já somos poucas, né? Então, assim, eu gosto de motivar, assim, né? Só que ela passou, ela nem me olhou, ela passou assim, pá, e eu falei, bom, essa daí eu não vou ver nunca mais na vida, porque do jeito que ela passou. E depois a gente se encontrou, assim, eu acho que, não sei se nessa descida ou depois de controle. E a prova daí pra frente foi, na subida eu ultrapassava ela, na descida ela me ultrapassava. E cada subida eu ultrapassava e ela me ultrapassava. Até uma hora que a gente começou a falar, né? Que ela meio que relaxou e a gente começou a falar. E quando estava anoitecendo, eu lembro desse momento assim que a gente chegou junto no topo de uma montanha e eu falei, eu vou parar aqui para pegar minha lanterna, porque agora vem uma parte longa e vai anoitecer, eu vou ter que parar, então já que eu tô aqui eu paro. Ela parou também e ela virou para mim e falou assim, me falaram que a terceira mulher tá morta na nossa frente, ela tá morta, vamos buscar ela. E aí assim, foi muito bom, porque eu fui consciente, assim, no momento, eu virei para ela e falei assim, você viu ela? Ela falou, não, me falaram. Eu falei, eu não confio nesse comentário, porque você pode olhar, sei lá, Caroline Chaverot, você vai achar que ela tá morta o tempo todo e ela vai ganhar e vai arrebentar a prova. Então, eu não vi. Eu só posso ter segurança comigo mesma, eu não vou correr atrás de uma pessoa, vou me arrebentar, ainda faltava prova pra caramba. Eu falei, se você quiser, vai. Eu não vou porque eu tenho que pensar na minha chegada. Eu não posso tentar buscar essa pessoa, senão, de repente, eu não vou chegar. E ela foi no momento que ela falou assim, não, você tem razão. E aí a gente continuou nesse esquema, né? De, sei lá, ela abria um pouco na descida, eu na subida, descida, o tempo todo assim, até que a última parte era uma descida. A gente fez a última subida muito dura, descia para Lesuche e essa descida, ela foi embora.
E aí eu falei, bom, agora realmente não vou encontrar com ela, porque chegando a Chamonix não tem nenhuma outra subida e acabou. E aí, assim, quando a gente já estava no caminhozinho, quase chegando em Chamonix, de repente ela vem, assim, na direção de frente para mim. Aí eu fiquei assim, o que está acontecendo? Ela falou assim, será que eu estou indo na direção contrária? Ela me falou, né? Eu falei, não, Chamonix é aí, vai embora. Aí ela virou para mim e falou assim, poxa, e se a gente chegar junta? Aí eu falei, claro, um prazer, né? Aí ela virou para mim e falou assim, você fez a minha prova ser muito melhor, porque a disputa, e é verdade, né? Eu falei a mesma coisa para ela, o fato da gente ter disputado a prova fez a minha prova ser mais rápida e a dela também. E ela falou, vamos chegar junto. Então a gente foi junta, e assim, quando a gente entrou em Chamonix, chegando mesmo, quase entrando, eu tive dor de barriga e eu tive que parar. E aí eu falei para ela seguir, eu falei, vai que eu já venho. Então eu parei e aí eu cheguei, não sei, alguns minutos depois dela, mas super feliz, enfim, para mim não fazia diferença chegar em quarto e quinto, para mim eu tava assim, tinha feito a prova da minha vida, tava super feliz, orgulhosa e realmente não mudou nada para mim, assim, chegar em quarto ou quinto, para mim deu no mesmo. Fiquei super feliz. Incrível, muito bom. Queria agora falar um pouquinho sobre o Brasil. Mano, você sente muita saudade aqui do Brasil? Dos treinos que você fazia aqui? Cara, eu morro de saudade, assim, quando eu vou com o Gerard, eu sempre faço questão de levar ele nos lugares onde eu treinava, na Vista Chinesa, ele conhece Pedra da Gávea, Vista Chinesa, Floresta da Tijuca. Morro de saudade, assim, do Rio, acho que o Rio tem um cenário incrível, um playground incrível. As pessoas acham que eu tô aqui, que eu moro na montanha, que eu tô... Não, no Rio eu tinha mais opção de treino para fazer que aqui em Moiá. É verdade, né? E eu tenho muita saudade da praia, enfim, da minha família, nem se falar. Eu teria que ter ido ao Brasil em abril, mas não pude ir por causa do Covid. Mas, enfim, eu espero que assim que eu puder, né, que eu possa programar minha viagem para ir, de repente gerar também. E sim... Eu não gosto nem de pensar, porque eu sinto falta do Rio pra caramba. Manu, num cenário hipotético aqui, que você pode amanhã voar pro Rio de Janeiro de manhã, não tem Covid, não tem violência, não tem nada. Qual seria o treino, hein? Qual seria o treino? Olha, eu acho que seria assim, um que eu tô com muita vontade de fazer quando eu for é a travessia do Serra dos Órgãos de novo, que é um lugar que eu adoro e eu sempre falo pro Gerard que ele tem que ir e com certeza, quando a gente for, eu quero muito levar ele lá, porque ele não conhece essa parte assim de montanha do Rio, né? Conhece ali o que tem, né? Pedra da Gávea, que pra mim, assim, se você hoje me falar, faz a Trilha da Vista, eu ia estar super feliz, porque eu adoro também, mas a travessia é bacana, é um lugar assim especial. Se não for um programa de casal, não esquece de me chamar, hein? Vocês estão convidadíssimos. Tem que combinar com a galera. Isso, Yasa vai querer também. Também, com certeza. Ô, Gerard, você gostou das trilhas aqui do Brasil? O que você achou de diferença nas trilhas do Brasil e da Espanha? En Brasil yo solo he estado en Río 2 veces, en Río y en Bucios. Pero he salido a correr en Río por la playa, Sim. A gente ia pela areia, assim, a gente fazia Leblon, Ipanema, Copacabana, Leme, voltava pela areia. Es increíble correr en la playa en Río, es brutal, está lleno de gente, mucha gente haciendo deporte, es muy, muy chulo. Luego también... en la Goa estuvimos corriendo antes,
Luego también las trillas subiendo a Vista Chinesa, a Pedra de Gávea. Para mí, yo estoy enamorado de Río. Yo a Manu le he dicho muchas veces que no me gusta vivir en la ciudad, no quiero vivir en una ciudad, pero cambiaría vivir en Moyá por vivir en Río, porque me encanta la ciudad de Río, me encanta la gente, me encanta el clima que tenéis, porque a mí me gusta que haga calor. Y disfruto muchísimo. Las 2 veces que he estado en Río he disfrutado mucho corriendo, porque además es muy, muy diferente. Hay mucha humedad, hay mucha vegetación, es correr casi salvaje. Aquí como mucho nos encontramos algún jabalí o algún ciervo, pero no mucho más. Y allí te puedes encontrar serpientes, monos, hay muchos bichos. Es muy divertido correr en Río. A mí me fascina. Me gusta mucho. Eu tenho certeza, estou certo que conseguiria dar aulas de tênis aqui, hein? Sí, mas eu necesito falar português bem. Ah, Eu falo muito mal. não, já tá quase lá, Mas yo he jugado un partido de tenis en Río. Cara, pô, Partido de tenis. Ah, sim, ele jogou. Dobles. Sí, con zapatillas prestadas y raqueta prestada. ótimo. En la hípica, al lado de la hípica. Sim. E qual é o local favorito para vocês treinarem aí na Europa? Para mí, Para os dois. favorito, para mí lo mejor de lo mejor es estar en casa. No me gusta salir demasiado, pero si tuviera que escoger un sitio donde ir a correr y que me lo paso muy bien, es la Serra del Cadí, donde se hace Ultra Pirineu. Te puedes colocar a 2.500 metros de altura, estás corriendo por sitios súper bonitos, es muy agradable, es fácil, tienes mucho desnivel y está muy cerca de casa. Nosotros lo tenemos a 40 minutos de aquí. Yo creo que el Cadí es uno de los sitios más chulos para ir a correr aquí en Cataluña. E se você, Manu, você Não, eu tô de acordo com tá de acordo? Tô. E se vocês tivessem que recomendar uma carreira para um brasileiro que quer ir à Espanha, qual seria? Ultra Pirineu, né? Yo creo que si quieren correr una carrera que haya mucho nivel, que haya mucha gente, mucho ambiente, Ultra Pirineu. Es espectacular. Muchísima gente ese fin de semana sube a la montaña solo para animar. Aparte de los corredores, que hay muchos, hay muchísima gente en toda la montaña animando. Pero luego hay otro tipo de carreras que son más populares que también están muy bien. Para hacer una carrera, una ultra, sí, Ultra Pirineu seguro. Ou a de Águas Tortas, a Buff Epic, é um outro tipo de prova. A Buff Epic é uma prova mais é técnica, uma prova mais de andar. É mais aérea. É mais aérea. E você passa, assim, por montanhas, tipo, eu já até esqueci como chama a parte, assim, de cima, o cume, a crista. Você vai por cima e que é tipo assim, caio para que eu morro, caio para que eu morro. Então, você vai lá em cima, visual, assim, incrível, é muito bonita, mas é diferente. A Ultra Pirineu é uma prova mais de correr. A Buff Epic é uma prova, assim, de montanha mesmo, né, mas... Ultra Pirineu es una carrera más asequible, es más fácil, hay mucho más ambiente y está muy, muy bien organizada. Buff Epic Trail es mucho más dura, es más corta también. Y no hay casi gente animando porque es en alta montaña y es complicada y muy, muy técnica. Es una de las carreras más duras en las que nosotros hemos participado aquí en Cataluña y a nivel estatal también. Tem que passar pelo inferno algumas vezes. Sí. Para ir allí hay que hacer infierno durante un mes. Falando em provas, como que vocês fazem para montar um calendário? Porque eu sei que vocês correm muitas provas juntos, né? Como é que vocês escolhem e montam um calendário e conciliam, enfim, com o interesse de patrocinador? Não sei se tem
Como é que vocês fazem isso? Eso no es fácil. Es fácil porque Manu quiere ir a Japón. Yo quiero ir a Estados Unidos a correr sí o sí. Ella quiere ir a correr le gusta, aunque este año no iremos, no estábamos apuntados, le gusta mucho correr en Chamonix, UTMB, porque a ella le gustan este tipo de carreras, a mí no me gustan tanto. Este año queríamos ir a Portugal a correr en Madeira, pero no ha podido ser. No es fácil hacer un calendario común, porque a mí me gustan un tipo de carreras y ella quizás prefiere hacer otro tipo. También incluso el año pasado hicimos un Ironman, este año ella se apuntó a un triatlón en Alpe d'Huez, que era muy duro, yo no pude apuntarme, tampoco quise porque pensé no. Hay muchas pruebas que sí que las hacemos juntos y una pequeña parte que cada uno nos guardamos para hacer algo nosotros. Mas a gente tem, acho que o calendário é bastante... Talvez esse ano a gente estivesse num calendário um pouco mais diferente, só que ano passado eu acho que a gente fez um calendário igual. E a gente tenta fazer isso, até porque a gente é tão competitivo que né, assim, se eu estiver treinando para fazer uma prova e eu estiver treinando muito longo, ele vai querer treinar igual ou mais, e aí, quer dizer, então não tem sentido fazer isso sem uma prova. E é bom estar no mesmo momento também, assim, aquela coisa de tipo assim, caramba, tô destruída e hoje é dia de ficar aqui no sofá vendo televisão, e ele também estar, né, nesse momento, né? Eu acho que isso é legal que a gente ter junto, senão é assim, eu vou sair para treinar e vou ficar sei lá quantas horas treinando se eu estou preparando, sei lá, uma UTMB e ele não, né? Então, assim, a gente tenta, pelo menos, mas, claro, tem coisas assim que esse ano ele falou, eu quero fazer Camino de Cavalos, uma prova que a gente fez em Menorca no ano passado. Eu falei para ele, eu não vou, porque eu não, sim, para mim uma vez só tá suficiente, eu não gostei tanto assim para voltar. Então, depende, assim, acho que depende um pouco do gosto de cada um. E Manu, tem alguma prova no Brasil que mora no seu coração, que você botaria no teu calendário de novo se calhasse, ou agora a tua prioridade é realmente outros destinos? Não, tem. Eu acho que, assim, Perdidos é uma prova que todo mundo fala muito, é uma prova que eu tenho muita vontade de fazer. KTR também. Eu acho que é o tipo de prova que assemelha mais ao tipo de prova que a gente tem aqui. Eu não sei se eu iria para uma prova, assim, de estradão, porque, de repente, não me motivaria tanto. Eu acho que eu preferiria uma prova mais nesse esquema, assim, de montanha. Então, ouvi falar da KTR muito bem, nunca fiz a KTR, Perdidos também. Acho que La Mission, né, que também La Mission Serra Fina. Então, alguma dessas provas, assim, eu acho que eu faria. Legal. Traz o Gerard também para competir aqui. Eu quero correr em Brasil, pero de momento não podemos. E como é que ficou o calendário de vocês para 2020, né? Eu sei que, obviamente, as provas do primeiro semestre praticamente acabaram, né? E o segundo semestre, tem alguma coisa ainda que vai dar para vocês fazerem? O Gerard tem, assim, eu acho que uma prova que eu acho que essa daí vai sair é a Everest Trail Race, que eu fui 2 anos, ano passado a gente foi junto, e o Gerard volta esse ano. Em equipe de Elements com o Miguel Eiras e o Jordi Gamito. Então, como é uma prova pequena, assim, e é em novembro, eu acho que tem grande chance dessa prova acontecer. Então, assim, eu acho que essa prova ele vai. A gente está inscrito na Trans-Selkirks Run, que é difícil de falar, que é no Canadá. E essa prova, agora mesmo, antes da entrevista, eu recebi uma mensagem do Jacob dizendo que a fronteira está fechada no Canadá e que eles não sabem até quando. Isso significa que a gente não pode entrar, mas ao mesmo tempo ele me disse que ele não sabe se a prova vai acontecer. Eu acho que as chances de a gente ir para essa prova
cada dia que passa são menores. Então, eu acho que foi o que eu falei outro dia, né, numa live que a gente estava conversando. Eu meio que desencanei de competir esse ano. Se rolar, ótimo, é lucro, mas eu acho que eu também não quero ficar com essa expectativa também para não ficar frustrada. Então, assim, como o Gerard mesmo falou, eu compartilho com o mesmo sentimento de que sair para correr, só para sair para correr já tá bom, porque a gente foi privado disso durante muitos dias e a gente viu como é ruim não poder fazer o que a gente gosta. E se a gente puder sair e treinar, se a gente puder pegar a bike de estrada e pedalar, eu acho que pra gente dá no mesmo, né? Não dá no mesmo, vai chegar uma hora que vai dar vontade de botar um numeral e competir. Talvez eu não tenha essa vontade agora porque eu não me sinto em forma. Então, assim, eu tô dando graças a Deus que eu não tenho uma prova amanhã. Mas eu acho que também a hora que rolar, também o treino, a gente já começa a focar mais o treino para competir e volta a entrar em forma. Sim. Falando em projetos futuros, vocês têm alguma vontade de fazer uma grande travessia aí na Europa? Ou fazer um FKT, que agora está na moda? Tem alguma coisa assim grande que vocês têm ainda como algum objetivo? A gente, assim, FKT, essas coisas eu acho que não. Não com esse objetivo, assim, uma coisa que motivou a gente um pouco quando a gente voltou do Nepal ano passado, conversando com o Eiras, com o Miguel Eiras, ele tem a ideia de fazer um projeto no Aconcagua, que ele tem uma rota que faz tipo um looping, né? Faz um círculo, que você sobe por um lado e baixa por outro e acaba não sei aonde, e ele quer ir lá, ele quer ir fazer um FKT e tudo isso, mas porque a gente está junto na mesma equipe, sei lá, com o Gerard a gente conversou quem sabe de repente ir e fazer com ele, não com ele, né, o Miguel faria o dele, mas que a gente iria fazer a mesma coisa. Mas talvez isso seja uma coisa assim muito distante, assim, acho que projeto como projeto mesmo, a gente tem de pegar uma furgoneta e viajar. Furgoneta o bike. Porque yo siempre le digo a Manu que me gustaría coger una bicicleta, salir en bici desde Moyá y irnos durante un tiempo y viajar y ir con zapatillas de correr y competir en algún sitio, pero me encantaría viajar. Lo que pasa es que ahora tenemos un perro que nos está mirando y es muy difícil hacerlo, pero siempre la ilusión de mi vida sería coger durante 6 meses o un año y irme y vivir la vida, disfrutar de todo, viajar, hacer kilómetros y hacer algo diferente. El proyecto de Aconcagua, de hacer alguna cosa relacionada con subir alguna montaña importante o algo así, siempre estar ahí porque nos apetece y eso quizás más adelante lo podamos hacer. Y lo de salir en bici o incluso lo que decía ella también en furgoneta y viajar, a mí me encantaría. Yo creo que son los proyectos más importantes que tenemos, pero que no son importantes ahora mismo y son a largo plazo. Pueden pasar dentro de 2 años, 3, 5, pero sí, están ahí é a ideia. Eu compartilho desse sonho também, de um dia poder ficar aí 1 ano correndo, sem compromisso com o trabalho, só conhecendo lugares novos, realmente deve ser incrível. Sim, tem que ser muito, muito, muito bonito. Vocês, atletas de elite, né, digamos assim, que competem em alto nível e já têm uma longa trajetória de sucesso, como é que vocês fazem para se manterem motivados a treinar e correr muitas horas, acordar cedo? O Gerard vai dizer, passando, varrendo o chão. Yo me motivo por la mañana. Es lo que dice Manu. Limpando. ¿Cómo se llama? ¿La mopa? No, la mopa a vassoura. Mop? A mop, é que eu não sei como é que... No Brasil ninguém usa mop, né? Ele usa? Aí eu falo pra ele, a mopa
Eu falo para ele, você leva a sujeira para passear com a mopa, né? Eu não entendo. Para mim é só vassoura, né? Se eu tenho que varrer, eu pego a vassoura, não pego a mopa. No, a ver, yo llevo muchos años, Manu y yo llevamos muchos años compitiendo y somos muy competitivos los dos. Yo creo que el uno por el otro nos retroalimentamos un poquito y yo creo que nos va muy bien estar juntos porque nos motivamos el uno al otro. Yo me motivo y siempre le digo a Manu que para mí, cuando me preguntan quién es mi ejemplo, para mí quién es la persona más importante dentro del trail y en quién me fijo, yo siempre digo es Manu, porque yo sé lo que hace ella, lo que tiene que sacrificar para poder correr, ella trabaja, lo dura que es ella, bueno, todo lo que hace para poder estar ahí y siempre lo digo, para mí es el ejemplo a seguir. Entonces yo me fijo mucho en lo que hace ella y me motivo viendo que ella continúa un día tras otro corriendo y mira calendario y busca carreras y yo sigo motivándome por lo mismo porque la veo a ella que está contenta y a mí me parece increíble y es una manera de estar juntos también. No sé, cada año que pasa yo le digo, yo no corro más. Yo este año es el último, no corro más, lo dejo y creo que llevo 3 años haciéndolo, pero como veo que ella sigue corriendo y tiene ganas, pienso, bueno, aguanto un poco más para poder hacer cosas con ella también, pero cada vez es más difícil, ¿eh? Não, mas é verdade, eu acho que tem isso também. Às vezes, sei lá, se um dia eu acordo com preguiça, ou, não, vamos lá. Então vamos pedalar, né? Sei lá, tipo ontem, né? A gente tinha tanto tempo que a gente não pedalava, bike de estrada a gente ainda não pode pegar, porque a gente não pode sair de Moiá, e Moiá tem só 2 quilômetros, então a gente não ficaria dando volta aqui. A gente pegou a bike de montanha, fez uma volta divertida, assim, né? Uma coisa que a gente, sei lá, sentia falta de fazer. E aí a gente se motiva assim também, né? De repente eu não estava tão motivada para fazer tantas horas, mas assim, vamos até não sei onde, tá bom, então vamos, né? Então acho que isso ajuda na motivação. Legal. Eu queria voltar no tema que é o contraste entre a Espanha e o Brasil, né? Na Espanha, o esporte tem muita popularidade, muito investimento, né? Muitos atletas, mas a gente acredita que o Brasil tem muito potencial, né? Pelo nosso clima, pelas montanhas que a gente tem. E vocês que conhecem, né, bastante daí, e a Manu conhece um pouco daqui, o que vocês passam de recado para os atletas, treinadores, organizadores de prova, empresa, para a gente poder melhorar esse esporte aqui no Brasil? Ou talvez, assim, o que vocês fazem aí, lições aprendidas aí também, né? Que não precisa ser só acertos que a gente deve acertar também, mas talvez erros que a gente não deva cometer. Yo creo que Brasil es una potencia mundial en todo. Y ahora en el trail está creciendo y está creciendo mucho también porque hay muy buenos atletas. Yo estuve en el Mundial de Peñagolosa viendo la carrera, viendo a los atletas brasileños y tenéis mucho potencial, vais a crecer mucho. Pero creo que es muy importante que las marcas apuesten por este deporte. Cuando las marcas buenas, cuando los sponsors salgan, habrán más corredores, habrán más oportunidades de que los corredores puedan salir de Brasil para competir con los europeos, con los americanos, con toda la gente. Entonces aprenderán y mejorarán mucho su rendimiento. Pero hasta que las marcas, los sponsors, no apuesten en los corredores de casa, en los corredores brasileños en este sentido, es muy difícil porque es un deporte que es caro. O sea, una cosa es competir en Brasil y la otra es competir en Europa. Tienes que salir, los billetes de avión son muy caros, hoteles, inscripciones. Cualquier carrera fuera de Brasil te va a costar... Ya, no, y ahora más. 4.000 reales, 5.000 reales, 6.000 reales o mucho más. Entonces es muy difícil que los corredores puedan salir de allí y para mejorar en su rendimiento tienen que competir con los mejores. Y los mejores no están en Brasil ahora mismo, no están en Sudamérica, están en Europa. Europa y Estados Unidos, sobre todo Europa.
Y para hacer viajes de este tipo, si no hay un sponsor o si no tienes mucho dinero, es imposible. Es imposible. Chico, para mí es un corredor muy bueno, pero tiene pocas oportunidades porque no tiene suficiente dinero como para poder viajar durante todo el año y hacer carreras importantes. Al final, si tú estás en el calendario de World Tour, Skyrunning, vas a ser un corredor conocido, te vas a dar a conocer. Si no estás dentro de este calendario, puedes ganar pruebas en Brasil, en México, en Colombia, pero no tienen el reconocimiento que tiene cualquier prueba en Europa. Muito bom. Manu, tem alguma coisa a acrescentar? Não, eu acho que ele falou bem, ele tocou no ponto aí importante, né? Que para você, isso completa um pouco o que ele falou quando você perguntou a ele por que você acha que a Espanha, a Catalunha tem o nível que eles têm. Porque aqui tem muita competição, em toda competição tem muita gente, e se você quer fazer qualquer coisa, você tem que treinar muito. Então, assim, competir aqui é uma coisa que acontece em qualquer prova que você vai. Nenhuma prova você vai, tipo assim, que você olha e fala, bom, eu corro mais que aquele, eu vou ganhar. Não, porque tem muita gente desconhecida, né? Sei lá, qualquer prova que você vai, nunca vê esse cara. De repente o cara sai que nem uma moto e ganha a prova, você fala, cara, de onde saiu esse cara? Então, assim, por isso que o nível aqui é tão alto, porque tem nível. E o que ele está falando, acho que só complementa isso, né? Que o nível no Brasil sobe quando esses atletas no Brasil começam a competir com mais nível. Eu acho que, assim, também o fato de que o nível no Brasil subiu fez o esporte subir de uma maneira geral, né? Então, assim, caramba, as mulheres brasileiras estão correndo super bem. Então, o fato de que elas estão correndo bem significa que elas, entre elas, já fazem o nível subir. Porque se elas estão juntas na mesma prova, sei lá, se todas elas vão competir uma KTR, e aí você fala, caramba, aqui estão as melhores, pum, subiu, entendeu? Mas se essa galera, com a ajuda de patrocinadores, tem a oportunidade de fazer provas na Europa, nos Estados Unidos, e começar a se comparar com corredores do nível mundial, é quando você vê onde você realmente está nessa escala mundial, né? Tá, legal. Manu, como é que mudou a sua rotina de treinos de quando você era aqui no Brasil para quando você foi para a Espanha? O que você precisou adaptar na sua rotina? O que melhorou? O que piorou? Quando eu cheguei aqui, justo quando eu cheguei aqui, uma coisa que para mim foi difícil nos treinos foi não ter nenhum parâmetro. Então, assim, sei lá, se o Gerard, ele falou, eu sempre uso Strava, então ele sabe que naquela determinada volta o melhor tempo dele é aquele tempo. Mas se ele vai para o Rio, por exemplo, ele já não tem essa referência. Por mais que ele tenha um ritmo, ele diga, eu estou num ritmo, mas você não sabe exatamente o que é você ontem naquele lugar, porque você não tem essa referência. Então, de referencial. Pois isso foi uma coisa que para mim assim foi muito difícil no começo. Eu fiquei meio que sem essa base, assim. Então eu saía para correr aqui no Rio eu posso sair correndo plano. Aqui não, porque aqui não tem plano. Então qualquer volta que eu faça aqui, eu vou ter que subir e descer. Então muda um pouco essa percepção, assim. O fato de que, sei lá, no Rio eu podia dar uma volta na lagoa, sei lá, um dia que vou fazer uma recuperação ativa, vou trotar, dar uma volta na lagoa. Eu não tenho isso aqui. Então eu tive que adaptar isso um pouco aos circuitos que eu tenho aqui. Por outro lado, eu ganhei um pouco essa questão de ter a montanha acessível. Então, assim, num fim de semana, eu vou para Bagá e dali eu tenho o Cadi. Então eu posso, sei lá, fazer uma subida de 15 quilômetros que eu vou fazer 2.000 metros positivos nessa subida. Coisa que no Rio eu não tenho. Por mais que eu quisesse, eu ia ter que subir e descer a Pedra Gávea não sei quantas mil vezes. Então, isso foi um pouco assim, o que mudou, né? Geograficamente eu ganhei algumas coisas, eu perdi outras, porque aqui eu não tenho a praia, então eu perdi o treinamento de areia, que era um treinamento que eu gostava de fazer, o funcional na areia.
eu perdi. Por outro lado, bike, aqui a gente faz muito. Eu tinha deixado de pedalar speed, que no Rio, impossível. Aqui eu comprei uma speed e eu acho que é a bike que eu uso mais. Apesar de eu amar mountain bike, eu adoro mountain bike, mas realmente, assim, para fazer quilômetros e sei lá, a gente acaba saindo mais com a speed, com a bike de estrada. E eu acho que é basicamente isso, assim, eu adaptei um pouco as coisas para o universo que eu tenho aqui. Você acha que ficou mais fácil ou mais difícil? Ou só ficou diferente? Não, ficou diferente, eu acho. Assim, tem uma coisa que ficou mais fácil, foi o fato de não ter que lidar com a violência. Isso, para mim, significa muito, assim, porque a tensão que eu tinha no fato de eu sair e entrar, que eu treinava sempre sozinha. Às vezes eu ia com o Chico, mas às vezes, a maioria das vezes eu ia sozinha. Então, essa adrenalina que eu tinha, assim, de estar sozinha, de pensar que podia acontecer alguma coisa que eu não tenho. Que para mim isso já é, assim, um ganho enorme em paz, assim, mental. Mas eu acho que isso é diferente, assim. Eu acho que esteja onde você esteja, sei lá, os resultados que eu fiz na UTMB, que eu tenho 2 top 10 na UTMB, foi morando no Rio, treinando no Rio, na praia, subindo o pé da Gávea. Então, eu acho que a gente se adapta. Legal. Aliás, você me lembrou uma pergunta que eu queria fazer. Quando você estava treinando para correr as provas do UTMB aqui no Rio, qual que era o treino mais duro que você fazia aqui? Eu acho que eu cheguei a subir a pé da Gávea 3 vezes, assim. Eu acho que eu fiz... Caraca. Subi. Eu lembro que o Iasa me treinava na época, então ele falava assim pra mim: quando você chegar lá na ponta, você me dá tchau e desce de novo. E aí eu descia, subia, quer dizer, adaptava dessa forma, assim, né? No Rio fazia isso, travessia da Serra dos Órgãos. O Chico treina muito lá, o Chico conhece a travessia, assim, como a palma da mão dele. Uhum. Eu acho que é um lugar excelente para treinar, muito bom. Eu sei que é difícil o acesso, porque é uma travessia. Então, se você começa numa ponta, você termina na outra. Tem que ter... A logística não é muito fácil. O PNI, né, o Itatiaia, também é incrível, mas também é uma coisa que você tem que ter um planejamento, né? Você vai acampar, ficar lá e tal. A minha esposa é de Petrópolis, eu vou muito ali no Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Realmente é um ótimo playground pra gente. Ótimo. Nem que você faça o sino e descer, né? Você tem essa subida, que é uma subida boa, você tem a descida, que aí no caso você está fazendo a descida técnica, se você não pode fazer a travessia, né? Tudo se adapta. Perfeito. A última pergunta que eu tenho, quem fez foi o Michel Bogli, que te entrevistou lá do Endorfina. Ele perguntou se vocês estão conseguindo tirar alguma lição, né, algum aprendizado com essa pandemia, né? A gente mudou muito as nossas vidas no curto espaço de tempo, mas acho que deu para aprender alguma coisa. Vocês conseguiram tirar alguma lição, alguma coisa que vale a pena compartilhar? Yo creo que esta pandemia nos tiene que servir a todos para valorar mucho más lo que tenemos y de lo que podemos disfrutar. Yo creo que es una cosa que nos ha tocado vivir ahora, pero lo veo también desde el lado positivo, porque creo que a todos nos va bien que nos hayan dicho, vale, stop, parar, porque es que el ritmo de vida que llevamos no puede ser bueno. Estamos todo el día trabajando, nos hemos vuelto muy competitivos en todos los aspectos, queremos mejorar en todo, queremos la gran casa, el gran coche, el mejor móvil, queremos lo mejor de lo mejor y no necesitamos el 90% de las cosas que queremos. Podemos vivir con mucho menos, sin contaminar tanto, ser mucho más consecuentes con todo lo que hacemos y disfrutar de la vida, que al final es lo que tenemos, es la vida. Pasamos los días y muchas veces no podemos ni pararnos para reírnos un rato, disfrutar de lo que estamos haciendo. Yo creo que esto hará que la gente valore mucho más el rato que tengan con la familia, con los amigos, el ratito que puedan salir a caminar a la montaña, a correr o en bici. Nosotros hemos salido el primer día que nos dejaron hace 2 semanas casi,
salimos a la montaña, bueno, hace 10 días, ¿no? El sábado. Este sábado fue, ¿no? Sí, el otro, no, ¿no? ese. Pues imagínate. Pues el sábado, No, yo ya no, pensaba no, que hacía más. Pues el sábado y estaba el camino, los caminos hacia el bosque estaban llenos de gente. Y eso es súper bonito. Nosotros nunca habíamos visto tanta gente caminando. Nunca. Y yo creo que eso es una cosa que está muy bien. Y otra cosa que yo creo que es lo más importante es que durante este tiempo le hemos dado un respiro al planeta y el planeta es el que manda. Sin este respiro, la capa de ozono está hecha una mierda, no paramos de contaminar, estaba todo sucio, todo estaba destrozado. Y yo creo que durante estos 2 meses, 3 meses, lo que dure, el planeta va a respirar y le vamos a dar un respiro y va a regenerarse mucho más. Yo creo que no va a ir mal del todo tampoco. Yo lo veo de una manera positiva también. Malo, porque hemos tenido que estar en casa sin poder hacer lo que más nos gusta, que a nosotros es salir a la montaña, correr o en bici. Bueno, porque el planeta va a respirar y por fin le damos un respiro. Ojalá. Ojalá. Estamos chegando ao fim. Eu queria, antes de agradecer vocês, passar a palavra para, se vocês quiserem, agradecer patrocinadores, enfim, os treinadores, quem dá um suporte para vocês das provas, enfim. O microfone é de vocês. No, nosotros estamos muy agradecidos a nuestros sponsors, pero no hace falta, ellos ya lo saben, siempre les agradecemos que nos apoyen en nuestros proyectos, en nuestras carreras. En este momento difícil también los sponsors han respondido, nos han dicho que no nos tenemos que preocupar de nada, que van a seguir apoyándonos y las cosas, la situación está muy complicada, sobre todo aquí en España y en Cataluña, pero los sponsors han dicho que seguirán adelante, así que nosotros estamos muy agradecidos a todos ellos. Pero yo creo que también igual agradeceros a vosotros que hayáis querido entrevistarnos, sobre todo a mí que no tengo ni idea de hablar portugués y creo que mucha gente no lo acabará de entender, así que os agradecemos muchísimo este buen rato que nos habéis hecho pasar, estas preguntas que han estado muy bien y yo estoy muy contento porque Manu es como si estuviera en Brasil y estas cosas le hacen muchísima ilusión, así que agradeceros a vosotros la oportunidad que nos habéis dado de poder explicaros un poquito de nuestras vidas. Sim, e sabe que o que eu disse na minha introdução inicial é verdade. Quando vienes ao Rio, por favor, vamos treinar aqui. La introducción es muy buena y yo espero que nos lo pases. Você tem que gravar um vídeo pra gente. Agora você vai ter que fazer de novo num vídeo e mandar pra gente. Sí, a mí me gustaría hacer una canción porque me ha gustado mucho. O sea que incluso la pondré de música en el móvil. Ótimo. Não, mas vai estar no início do episódio e eu posso mandar esse trechinho pra vocês. Isso é fácil, a gente faz aqui. Manda sim, manda sim. Irado. Queria agradecer também, que nem ele falou, agradecer sobretudo a atenção de vocês, o convite, quem for assistir, quem tiver paciência de escutar a gente aí tanto tempo, agradecer a atenção, o carinho, tudo isso, que realmente para a gente é muito bacana poder compartilhar um pouco das nossas ideias e da nossa vida aqui. Obrigado Irado rima com brabo. Brabo. Gerard, você agradeceu os seus patrocinadores, mas você não falou quem são. ¿Cómo? Tus patrocinadores, tus sponsors, ¿qué son? ¿A quién son? Ahora mismo, este año he cambiado The Elements. La marca de zapatillas, bueno, de zapatillas y de ropa. Este año estoy con Mizuno. Mizuno. Tenemos una marca de calcetines que se llaman Pacific & Co. Mellas. Muy, muy chulas. Pacific & Co. Muy chulo. Chula e irado. Chula y muy irado. Uno de los sponsors principales es Procis, que es nutrición y está muy, muy bien también. Y luego uno de los más importantes, que es The Elements, que además es una marca catalana y apuesta por nosotros y es una de las marcas que va a seguir colaborando con nosotros durante un par de años más. Es lo que nos han dicho, que como la situación estaba muy complicada, ellos querían apoyarnos y seguirán apoyándonos durante un tiempo. Así que yo creo que estos son los sponsors principales que tenemos y
y les estamos muy, muy agradecidos. Ah, Yo legal. creo que compartimos. Bueno, Manu Sim, tiene alguno diferente, pero sí, sí. Eu não tô com Mizuno, eu tô com Adidas desde que eu cheguei aqui. Eu acho que a única coisa assim que eu tenho diferente. Bom, o Gerard tem. Ay, Petzl frontales. Headlamps. Nunca me acuerdo. Então, o headlamp dele também é diferente. Eu levo uma outra marca chinesa chamada Knifecore. E tênis também. Esse ano ele tá com a Mizuno, eu tô com a Adidas desde que eu cheguei aqui e sigo com a Adidas. Terrex, né? Que é a marca Terrex. Terrex. Se você usa um produto de um patrocinador e você não gosta, o que você faz? Fala. Fala con el sponsor. Yo hoy he utilizado unas zapatillas que me dio Mizuno para que probara, pero es una zapatilla muy pesada, muy pesada, y hoy he decidido probarla. Y hoy mismo he hablado con Mizuno y le he explicado que la zapatilla está muy bien, es más cómoda, pero es muy pesada. Y es una zapatilla que es imposible que yo la utilice para competir. Pero siempre decimos lo mismo, que a mí no me vaya bien no quiere decir que a ti no te vaya a ir bien. Entonces es un tema muy personal. Yo cuando hablo con un sponsor y le digo esto no me ha gustado, siempre le digo por qué, mis razones, pero no tiene por qué no gustarle a los demás. O sea, es un tema muy personal. Esta zapatilla está bien, pero para mi manera de correr es demasiado pesada. Y se lo he explicado al sponsor, a Mizuno, le he dicho es una zapatilla que para hacer entrenos y para hacer distancias largas entrenando estará muy bien, pero jamás la utilizaré para competir. Y normalmente cuando nos han dado algún producto, alguna cosa, algún sponsor que no nos ha gustado... eles querem opinião sincera, sim, né? Então, sim. Eles quando mandam, sei lá, se uma marca de nutrição manda algum produto pra gente, que eles estão pensando em lançar, eles querem a nossa opinião sincera. Eu não vou estar ajudando essa marca se eu mentir para agradar, porque no final das contas nem é o que a marca quer, né? A marca, muitas vezes, até a própria Adidas, quando eu comecei com a Adidas, comecei escrevendo reviews dos tênis que eu usava, e eu lembro que ele me falou, eu não quero que você fique me falando, tá tudo ótimo, não é o que eu quero saber. Então, eu testava aquele tênis assim, né, esmerilhava o tênis até o último para dizer cada detalhe do tênis, o que tinha que era positivo e negativo, que eu acho que no final a gente só ajuda a marca fazendo isso, né? E Manu, também, off the records aqui no Brasil eu sei que é diferente, por exemplo, Mizuno não está presente, aí tem mais marcas, etc. Mas que dica você daria para um atleta, por exemplo, que tem aspirações grandes no trail, que está buscando patrocínio? Eu sei que é difícil, né? Pô, o próprio Chico, esse ano, até onde eu sei, tá sem apoio. Mas que dica você daria para um atleta assim? Como é que ele faz o approach com essas marcas? O que você acha que ele tem que... Como é que ele fica interessante para, de fato, as marcas chegarem junto, sabe? Se minha pergunta é válida ou não, né? Não sei. Não, claro que é engraçado. Você está me perguntando isso, eu estava respondendo uma entrevista que foi por escrito, né? E que tem uma pergunta assim que foi até bastante parecida. Já muitas pessoas às vezes me escrevem, eu comecei a correr, ou eu ganhei uma prova, eu estou procurando um patrocínio e tal. Eu acho que o primeiro ponto é assim, não colocar o patrocínio como ponto de partida para você estar fazendo esporte, porque senão já é meio que cagada, entendeu? O patrocínio ele acaba sendo uma consequência. Eu, há muito tempo atrás, um dos primeiros apoios que eu consegui foi da Osklen, né? Que é uma loja de roupa, que não tem nada a ver com esporte. Na época até a Osklen era mais assim, tinha coisa de snowboard, de surf, então estava mais voltado para o público atleta. E eu lembro assim que eu saí da reunião fechada esse apoio com a marca, e assim, o meu primeiro comentário foi, poxa, eu vou treinar muito, porque vou tentar, né, conseguir os melhores resultados que eu puder e tal, não sei o quê. O cara virou para mim e falou assim, o teu resultado não me importa. Aí foi aquela coisa assim, pá, né? Falou, Manuela, o que eu preciso é que você seja uma boa representante da minha marca. O teu resultado, na verdade, se você ganhar, chegar em 10º, para mim
é igual. Isso ficou marcado para mim, realmente. Você fala assim, o que adianta o cara ser campeão mundial e ser um antipático, que de repente um fã vem, quer tirar uma foto, o cara fala que não. Então, assim, eu acho que quando você está pensando no patrocinador, pensa, com o Gerard a gente fala isso, imagina que você tem uma loja e que você está querendo, você patrocinaria esse cara? Às vezes a gente olha, né, porque a gente critica muito a questão de influencers, de tudo isso, mas a marca quer alguém que venda, quer alguém que tenha esse approach simpático, que tenha... Então, eu acho que vai além dos resultados. Ter muito cuidado com as coisas que você fala em mídia social, tem certas coisas, assuntos que você não pode nem tocar, né? Tipo, assunto político aqui. Esquece. Se você se meter em política, cara, você cortou teu patrocínio no dia seguinte. E é verdade. Então, tem assuntos assim que você diz assim, aparta aquilo, né? Deixa aquilo... Eu acho que, assim, o caminho é um pouco isso, é você ir fazendo o teu da melhor forma possível, focando isso em ser uma pessoa que passa algo positivo, que tem... fazer os seus resultados, né? Buscar isso, mas não pensar que você tem que ganhar tudo para conseguir um patrocínio. Porque às vezes você pode ser um produto interessante para uma marca por o que você proporciona. Você é uma pessoa Comunica, né? legal, que todo mundo pode... Pô, sei lá, você pega o Chico é um super atleta, mas pô, o Chico é um cara maneiro pra caramba, todo mundo adora o Chico. Cara, é muito mais importante que todo mundo adora o Chico, que o Chico é super simpático, cara acessível, um cara do que os resultados dele, que o resultado dele ele vai lembrar, mas você mesmo não vai lembrar. O que o Chico fez na Ultra Pirineu? Sei lá, entendeu? Vai lembrar o Chico. Assim como os meus resultados vão lembrar eu, entendeu? Então, assim, acho que é muito quem você é também, tá? Conta muito hoje em dia. E, Manu, você chega a ser cobrada, ou você se cobra, por exemplo, dá um exemplo qualquer aqui, se a Adidas tá tendo um retorno com esse patrocínio, se ela tá vendendo mais porque você tá representando uma... Eles chegam a te cobrar isso, ou você chega a cobrar de si mesmo, de, pô, será que eu tô divulgando legal aqui esse tênis? Como é que eu mostro que eu tô, de fato, gerando um retorno? Pra ver se o cara... Como é que ele vai saber se ele renova? No fundo, é isso onde eu tô querendo chegar. Tem marcas que têm esse controle, como, por exemplo, uma marca que te dá um código de desconto para você compartilhar com os teus seguidores. Então, assim, eles sabem quantas pessoas utilizaram o teu código. Então, claro, é uma maneira que eles têm... Eles jamais vão chegar e falar assim, eu não vou patrocinar. Quem chegou aí? Não vai falar, eu não vou te patrocinar porque ninguém usou o seu código de desconto. Não é isso. Mas é uma maneira que eles têm de fazer até com que você trabalhe isso mais, né? Tipo assim, mês passado tantas pessoas utilizaram, ou nenhuma pessoa... Então tenta fazer dessa forma ou da outra. Mas eu acho que pra gente é muito importante, né? Cada vez que alguém me fala assim, quero comprar um tênis Adidas, né? Tipo, sei lá, o Iasa. Outro dia ele tava falando, vi esse tênis que, sei lá quem, o Pablo Villa usou na Transcanária, tal. Pô, eu tenho tênis aqui, né? Então eu tenho como falar pra ele, pô, Iasa, o tênis é assim, 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 é pra esse tipo de prova, é top nisso, não sei o quê. Então eu fico feliz, assim, que o Iasa compra. Apesar de que a Adidas nunca vai saber que o Iasa comprou o tênis, que eu falei, mas é uma coisa muito específica. Mas, assim, para mim isso é importante. Claro, cada vez que alguém compra um produto que você indicou, é que a pessoa está confiando em você, e depois é que você está relatando bem o que é aquele produto, né? Então, eu acho que é legal. Pô, é ótimo, Manu. Boas dicas. Que cachorro bonito, hein, cara? Ele tem 4 meses. Ele tá com um pouquinho porque ele tava meio dormindo, mas ele É um Border Collie? Tem Tem uma vira-lata que parece um Border Collie também. Tem 4 meses. Manu, você conhece a Ana Silveira, que a gente entrevistou? Conheço. Ela disse que você foi a inspiração dela na corrida. Sério? Caramba! Poxa, vou passar esse recado pra você. Ai, que legal. Eu não vi a entrevista dela, não. Eu conheço ela, eu sei que ela corre muito bem, tá representando super bem. E, poxa, que bom, que legal. Bacana, fico feliz. Eu tenho
no soy la inspiración de nadie, yo. Manu, por favor. O Manu e Gerard, aqui a gente tem tido, antes do Covid, é claro, houve um movimento, assim, até por parte de amigos nossos, de organização, assim, de camps de corrida, né? Porque mesmo no Brasil, às vezes é caro você ir correr uma prova, né? Você tem que pagar a inscrição, estadia e etc. Então, uma galera começou a lançar uns camps, assim, umas experiências que você acaba, vamos dizer, gastando parecido, mas você tem, assim, 2 dias de treino, o Chico tá lá presente para interagir com a galera. Isso é algo que vocês veem, assim, com bons olhos e algo que vocês já viram por aí também? Você acha que funciona esse tipo de coisa? Aqui é um pouco o que eu falei no começo da entrevista, aquele negócio da casa, né? Que eu falei, uma assessoria, mas aí, assim, muito quem faz isso bastante é assessoria. Eles fecham, tipo, uma casa dessas de montanha, assim, alugam a casa, uma casa com um monte de quartos, botam um cozinheiro, assim, fazem um negócio assim, e passam, sei lá, 3 dias, e aí levam, assim, sei lá, marcas para fazer testes de produto, atletas para fazerem treinos e falar sobre técnicas disso, daquilo, nutrição, eles juntam tudo num pack, assim. E eu acho que no final das contas o atleta sai ganhando muito, porque é o que você está falando. De repente, numa prova, o cara vai pagar não sei quanto, tudo bem, ele vai correr uma prova bacana, mas assim, numa coisa desse tipo, eu acho que a pessoa tem muito a ganhar num final de semana aprendendo, compartilhando, conhecendo gente, tudo isso. Pô, maneiro, bom saber. É muito bom. E aí, Gui, vamos deixar os caras descansarem? Vamos. Muito obrigado mais uma vez, gente. Foi ótimo, adorei. A gente adorou também. Para vocês, só para falar, porque também as entrevistas sempre são muito iguais e tal, e pra gente, quando tem assim, essa coisa diferente, sempre motiva a gente mais a falar e enfim, queria agradecer e dizer que a gente também se divertiu muito com a entrevista. Legal.